fixo, a base ela vai ficar firme aqui nesse caso. Como eu falei, já expliquei anteriormente, eu deixei montado aqui, mas você pode montar a hora que você quiser, tá? Agora eu simplesmente vou lá em cima da base nivelante e rosqueio ele em cima do tripé que já está apoiado. Não existe uma regra, lembrando que não existe uma regra, tem que fazer isso primeiro, depois fazer isso. Não, você monta do jeito que você achar melhor, do jeito que você se sentir bem, do jeito que você se adaptar. Eu venho aqui, rosqueio, eu gosto, na verdade, eu montei a antena aqui, mas eu gosto de rosquear o equipamento aqui sem antena, porque vai bem mais rápido. Eu vou até arrancar a antena aqui do rádio interno. Vou rosquear e agora sim eu venho aqui e rosqueio a antena do rádio interno. Então a nossa base está montada, a base do nosso equipamento está montada, a gente só precisa configurar ela para trabalhar como RTK. Ela está montada aqui no sistema pós-processado. Se você for fazer um transporte de coordenada da sua base, ele está perfeito, está exatamente do jeito que tem que estar, tá alinhado, sempre confere para ver se o prumo óptico está batendo aqui com o seu piquete. E agora a gente poderia ligar o equipamento e deixar ele rastreando arquivo bruto para a gente pós-processar esses dados. A gente faria um ponto estático para obter a coordenada precisa desse ponto. Para quê? Para poder ajustar todo o nosso projeto futuramente, para ele ficar tudo apoiado em uma base de referência pós-processada. A gente vai aprender a fazer esse PPP, a gente vai aprender a fazer esse pós-processamento desse ponto aqui do arquivo bruto, tá? Nesse caso, bastaria a gente ligar e configurar. Agora, uma outra opção que a gente teria da base é exatamente o que? Tem duas opções a mais que a gente pode ter. Ou ligar uma energia externa, uma alimentação externa para ter uma bateria a mais, ter uma alimentação a mais e ligar um rádio externo também. Então o que acontece? A energia externa a gente vai trabalhar juntamente com as baterias, então duraria muito mais a bateria da sua base, e a gente tem a opção também de utilizar um rádio externo aqui também, que permite que a gente tenha um longo alcance entre base e rover. 5 km, hoje em dia no meu trabalho ele atende, mas se eu quisesse mais distância eu teria que adquirir um rádio externo. Aqui do jeito que está é perfeito para mim, porque ele é rápido de montar, a gente está detalhando aqui, né? Mas ele é muito rápido, você monta aqui base nivelante, GPS, anteninha, ligou o rover, configurou, já está fixo. E é isso que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Agora a gente vai montar o rover, então a nossa base está ok, deixa ela aí por enquanto, a gente vai vir montando o rover, depois a gente vai voltar com a coletora aqui para configurar esse equipamento como base. Ele está montado simplesmente, agora a gente vai configurar. Agora a gente vai ligar o móvel. Vou primeiro fechar a caixa aqui do equipamento base que a gente utilizou, para não entrar bicho nem poeira. E basicamente o móvel ele repete os equipamentos aqui, né? É o mesmo equipamento. Esse daqui a gente configura como móvel ou base, tanto faz. Ele tem as entradas de bateria também. E esse equipamento eu já inseri um chip de celular nele para a gente configurar futuramente para RTK N-Trip. Aqui, como só está um chip, a gente consegue configurar esse equipamento para ser um rover via N-Trip. Qual que é a vantagem do RTK N-Trip? Se você tiver uma base do IBGE próximo de você, no máximo 50 km de distância da base do IBGE, para você ter uma solução fixa com o RTK N-Trip. E a gente fica limitado também em sinal de celular, correto? Se não tiver sinal de celular, não funciona o RTK N-Trip. A gente vai falar mais dele futuramente. Uma coisa que eu quero adiantar nesses equipamentos, a maioria das pessoas imagina que o RTK N-Trip é só utilizando uma base do IBGE ou uma base que disponibiliza protocolo IP. Só que esses equipamentos ele tem uma tecnologia que você consegue conversar entre eles via N-Trip. Basicamente a gente não precisaria de sinal de rádio. O RTK N-Trip permite que desde que tenha conexão a gente consegue fixar um ponto. Então percebe que a gente consegue, se tiver sinal de celular, a gente consegue trabalhar em até aí uma média, dizem, eu nunca testei, mas a gente vai testar junto, até 50 km de distância aí da base. Isso eu tô falando aqui, adiantando, mas a gente vai fazer essa configuração e você vai ver como é que faz para fazer base e rover via N-Trip, aumentando assim a nossa distância de comunicação entre eles. Esquecendo nesse momento o N-Trip não faz coligação com o RTK UHF. Uma coisa é outra coisa é outra, são tecnologias diferentes. Então vamos lá. Aqui eu vou ligar a bateria da mesma forma que eu mostrei para vocês. Tem os dentezinhos, encaixa os dentes aqui coincidindo com a bateria e trava o compartimento. Aí eu vou ligar a bateria B também. Uma coisa que é muito importante, o pessoal fala que não pode ligar esse equipamento sem estar a antena do rádio interno conectada aqui. Então eu vou colocar ela aqui já, para a gente poder, eu vou ligar ela para te mostrar esses LEDs aqui. E a gente já vai vir falar da coletora também da R500, tá? Inicialmente a gente montou a base lá, tá montada a base, estamos montando o rover. E agora eu pluguei então bateria conectada, antena ligada, a gente pode ligar o equipamento.
Para ligar o equipamento, olha, é muito fácil, muito simples. A gente tem esse display do equipamento aqui, tá? A gente tem dois botões, o botão de power que liga e desliga o equipamento e o botão de coleta de dados brutos. É uma setinha para baixo para a gente poder rastrear o arquivo, fazer a coleta de dados brutos de satélite para a gente fazer o pós-processamento desse ponto depois, posteriormente, né? Pode ser PPP ou pode ser por um software específico. A gente vai ver isso, é uma aula de escritório, a gente vai ver como que faz esse processamento. E é exatamente isso que a gente vai fazer na base. Então a gente coleta os dados brutos da base quando a gente não conhece aquele ponto. Conhece no sentido de ter a coordenada dele ajustada. Se a gente não tem a coordenada dele, a gente precisa fazer esse transporte de coordenada e fazer esse PPP para obter a coordenada precisa daquele ponto, para a gente ajustar os nossos pontos posteriormente. A gente vai entrar num nível mais avançado daqui a pouquinho e explicando a respeito da configuração do RTK. Primeiro eu quero ligar ele aqui, ó. Quando eu ligo ele, ele acende todos os LEDs, significando, fazendo uma conferência aqui dos LEDs. Estão todos ok porque todos acenderam, né? Aí ele faz um bip e ele está ligando o equipamento. Aqui nesse momento, ó, a gente está com o LED vermelho ligado da bateria do compartimento B. Ele significa que ele está utilizando a bateria B. Quando ela estiver finalizando essa bateria, ela vai começar a piscar. Automaticamente ele vai mudar a energia para a bateria A. Então a bateria A aqui vai ficar acesa, essa luzinha. Nesse momento que você percebeu que fez a troca, você pode tirar a bateria B e botar ela para carregar, tá bom? Depois, do lado do LED A aqui, a gente tem também um sinalzinho de distribuição de sinal. Ele vai piscar laranja quando estiver comunicando base e rover. Quando você configura a base já vai começar a piscar. E quando configura o rover vai começar a piscar, significa que eles estão se comunicando e assim a gente consegue ter a solução fixa do equipamento. Ele pisca laranja aqui. Está vendo o verdinho piscando aqui? É a quantidade de sinal de satélite. Para você saber a quantidade de sinal, teoricamente você teria que contar quantas vezes ele piscou aqui, mas é chato de ficar contando. Você esquece isso aqui, não precisa ver isso porque a gente consegue ver essa informação super precisa na coletora. A gente só analisa se está recebendo sinal. Está piscando aqui, está recebendo sinal, está tudo ok. Agora tem esse LEDzinho azul, que é um símbolozinho de Wi-Fi, que é como se fosse a conexão de dados do equipamento. Conexão de dados N-Trip. Quando a gente configura N-Trip, coloca um sinal, um chip de celular aqui dentro, ele vai te falar se tem sinal de celular ou não, tá? Então tá ligado o equipamento, tá piscando, o rover nosso aqui tá pronto nesse momento. Então eu vou pôr o rover aqui no local dele. Pro rover a gente está utilizando aqui um bastão e estamos utilizando um tripé de bastão e um suporte de coletora, tá? E a gente vai falar mais sobre eles daqui a pouco. Então aqui você pode começar a montar qual que você quiser, você vai se adaptar. Você pode montar primeiro o rover, depois você pode montar a base, isso não interfere em nada. O que interfere é o momento que você está com o GPS ligado, aproveitar a bateria e poder iniciar o seu trabalho. Desse jeito que tá, então a gente tem os equipamentos montados, base no local dele, com um ponto pré-estabelecido ali que a gente estabilizou. Lembrando que é um ponto, teoricamente tem que ser um ponto alto, limpo também, livre de obstruções. O móvel não interessa o local que você monta ele porque ele vai ser móvel, a gente vai movimentar ele para coletar divisa de propriedade, divisa de pasto, qualquer tipo de serviço. Então, com a base ligada ali, bastaria a gente fazer a ligação da base e deixar ele rastreando o arquivo bruto, apertando o botãozinho até ele fazer um sinal sonoro. A gente vai fazer isso já. E o rover, a gente pode trabalhar com ele dessa maneira aqui, sem a coletora. Assim vai ser modo estático também, você tem que pós-processar ele. Só que é interessante que no momento que você comece a registrar o arquivo bruto dele para fazer o pós-processamento, você anote numa prancheta o horário, o ponto e a descrição, para facilitar no momento de você pós-processar. Imagina que você vai fazer uma divisa grande, que tem bastante ponto de divisa, num caso de georreferenciamento ou de levantamento de área convencional, tem vários pontos lá e você acaba se perdendo no momento de importar esses arquivos e pós-processar. Por isso que é interessante você anotar, se você não estiver utilizando a coletora no pós-processamento, que é possível fazer isso. Agora, se você quiser utilizar a coletora também para fazer pós-processamento, também dá, e a gente vai ver isso no decorrer desse curso. Aqui essa aula finaliza, então a instalação dos equipamentos estão ok, a gente vai partir para a configuração da base e do rover, para a gente poder trabalhar com eles no modo RTK.